Bom, pessoal, vamos falar agora de modelagem, tá? E para falar de modelagem, a gente tem que modelar alguma coisa, tá? O que vai ser essa coisa modelada? Vai ser um sistema que vai procurar cumprir a solicitação de um cliente. Isso eu chamo de situação problema, tá? A programação é para resolver um determinado problema. O cliente aqui, no caso, ele deseja um programa para gerenciar as vendas de produtos da loja dele, tá? Então, você vai ter que se reunir com o cliente algumas vezes, tá? Não é uma coisa de 1 hora, 2 horas. Não é tão simples. Você vai ter que, às vezes, alguns dias, você começa a conversar com o cliente, surge uma ideia, e tudo isso você vai anotando, tá? Você vai procurar esmiuçar essa situação problema. Você vai ter que procurar pontos chaves. Como é um programa de gerenciar vendas, você vai ter que procurar como é que se comporta as vendas. Então, você vai observar que, por exemplo, uma venda deve possuir pelo menos um produto. Tá? Cada venda é feita para um único cliente. Tem outras situações. Por exemplo, você vai ter que perguntar para o cliente se ele quer que o código do produto seja gerado pelo sistema ou o cliente já possui produtos que tenham um código próprio, tá? E que você deseja apenas, quando ele tiver começar a usar o seu sistema, ele apenas informe esse código que ele já utiliza, tá? Porque às vezes você está desenvolvendo o sistema e os empregados do comércio lá, da indústria, já estão acostumados com determinada forma de trabalhar. Então, às vezes, você tem que adequar o seu sistema ao que já está em vigor, certo? Depois que você pega o máximo de informações possíveis do sistema, você vai fazer a modelagem, tá? Coloquei aqui um exemplo de um fluxograma, tá? Vai ser situações de como o sistema vai se comportar, tá? Eu recomendo, existem várias técnicas de modelagem. Eu recomendo o mais simples para quem não é da área e até para quem é da área também. A mais fácil de você pegar e entender como primeira técnica de modelagem é a análise essencial, tá? O livro básico da análise essencial é o de Pompilho, é o Guia Prático de Análise de Sistemas. Você acha ele fácil em qualquer biblioteca aí da sua universidade ou da sua escola, tá? Bom, claro que se eu fosse fazer um curso, se eu fosse me aprofundar, melhor dizendo, na modelagem, seria um curso só sobre modelagem, tá? Então tem vários tipos de diagramas, tem diagrama de fluxo de dados, tem dicionário de dados, tudo isso na análise essencial. Para o nosso curso aqui, eu vou querer uma coisa mais prática, então eu vou pegar somente o diagrama de entidade de relacionamento, tá? Para daqui a gente já jogar, ver como é que se comporta no banco de dados, para já começar a desenvolver. Mas se você quiser se aprofundar, eu recomendo lá, você faça algum curso de modelagem aqui na Udemy ou procure o livro do Pompilho ou alguma coisa na internet para você aprender também a documentar seus sistemas, tá? Que é uma coisa que o pessoal geralmente esquece. Mas vamos lá. O que seria entidade? Qualquer coisa, um objeto que é relevante para o nosso sistema. Como nosso sistema é um sistema de controle de vendas, então nós temos aqui a venda, tá? Uma venda é formada por itens, e esses itens dizem respeito a produtos. E uma venda é feita para um cliente. Tá? Então nós temos 4 entidades: produto, item, cliente e venda. Como é que
se relacionam a essas entidades. Tem uma simbologia aqui, tá? Então você vai ler sempre pegar um item desse aqui e vai se relacionar com um item desse aqui. Então você vai ler assim, ó. Um produto corresponde a um item, tá? Aliás, um produto corresponde a vários, N significa vários itens. Um item corresponde a um produto. Um item, ele pertence a uma única venda. Em uma única venda, eu posso ter vários itens. Uma venda é feita somente para um cliente. Um cliente, ele pode participar de várias vendas, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para procurar melhorar um pouco a compreensão. Eu sei que de início fica um pouco confuso, mas vocês vão ver na prática como isso se comporta. E eu recomendo que vocês leiam a respeito, tá? Bom, coloquei aqui 3 produtos, tá? Com 3 códigos: boné, caneta, lápis. E eu coloquei aqui 3 vendas. Então, 12, 13 e 14 são os códigos das vendas, são vendas diferentes, tá? E cada venda possui alguns itens. Então, por exemplo, eu tenho um produto boné, mas esse boné em cada venda ele vai se comportar como um item. Então, esse boné aqui da venda 12 corresponde a esse produto, mas ele é diferente no sentido que ele é um item dessa venda. Da mesma forma, esse boné aqui é da venda 13 e esse aqui da 14, tá? Então, cada produto ele vai se tornar um item de venda. E como a venda se relaciona a um cliente, aí a gente vai ter aquele bem prático, aquele carrinho de compras que você tem na internet, que você vai juntando os produtos, tá? Cada produto corresponde a um item de venda, e quando você fecha a venda, que faz o pagamento, você se identifica como cliente e aí conclui a compra, tá? Vai ser uma coisa mais ou menos nesse sentido. Bom, agora nós vamos ver como é que isso se comporta com relação aos bancos de dados, tá? Aqui nós temos já as tabelas do banco de dados, tá? Integer quer dizer inteiro, tá? String, texto, double, números decimais, date, data, tá? Se você tiver em dúvida com relação ao que é inteiro, tipo texto, string, double, tem um outro curso que eu fiz de Lazarus e algoritmos. Eu trabalho bem com isso. Você vai fazer através de vários exemplos e vai compreender esses tipos de dados. Então, aqui nós vamos ter as tabelas do banco de dados. Vocês observam que eu parti a partir da entidade, onde cada entidade vai corresponder a uma tabela do banco de dados, tá? Então, na tabela produto, eu tenho um identificador de produto. Seria como se fosse o CPF do produto, tá? Que vai ser o código dele. Eu tenho a descrição, que é o nome do produto, a quantidade de estoque, o preço de custo e o preço de venda, tá? Todos esses campos são definidos através daquela conversa lá com o cliente que está solicitando o sistema para você. No item, eu vou ter o ID do item, identificação do item. O item vai se relacionar com a venda, tá? Ele vai pertencer a uma venda e ele também vai pertencer a um produto. Então, na tabela item aqui vai ter que ter um ID da venda e um ID do produto. E cada produto ele vai ter uma quantidade, certo? A venda vai ter o identificador dela, o identificador de um cliente, tá? A venda para fechar a venda tem que ter um cliente.
ela tem uma data, ela vai ser feita numa determinada data, vai ter um valor total, um valor pago e um desconto. E o cliente, ele vai ter os dados básicos, nome, endereço, cidade, estado, celular e CEP, e vai possuir o identificador dele, que é o ID, tá? O código. Então, essa daqui vai ser nossas tabelas do banco de dados. Vejam que elas estão se relacionadas, né? A venda, ela se relaciona com o cliente, tá? E o item, ele se liga à venda e ao produto, tá? Então, como eu disse, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, estudem um pouco a questão de modelagem, tá? E isso se aprende com a prática, tá? Eu sei que no começo fica um pouco confuso, mas à medida que vocês forem lendo a respeito, praticando, tá? Isso envolve pegar um papel e lápis e ir modelando qualquer coisa que você ache que vai dar um sistema. Então você vai criando entidades e vendo a relação entre elas, tá? E aí você vai adquirindo prática com relação à questão da modelagem, tá? Então daqui a gente vai partir para a criação do nosso banco de dados. Nessa aula é isso, pessoal.